Olá, tudo bom? Eu tô iniciando a live no lugar da Nanda. Vamos ver se agora a conexão fica melhor. É muito bom poder estar aqui. Eu fiquei muito feliz com o convite da Nanda. Deixa eu dar um alôzinho aqui pro pessoal. E foi realmente uma honra. Eu admiro muito a Nanda. Ela é médica, ela tem uma história parecida com a minha. Oi, Bia. Olha lá, o pessoal entrando aqui, ó. Oi, Eda. Então, a Nanda tem uma história parecida comigo, de carnívora, de agora, atualmente na dieta carnívora, mas antes ter passado pela dieta vegetariana e tem alguns problemas de saúde em decorrência dessa escolha. Então, eu tô esperando a Nanda aparecer aqui pra gente começar juntas. Eu não quero atrapalhar a agenda dela, foi um convite dela hoje de falar. Se alguém tiver, como sempre, se alguém tiver alguma dúvida e quiser me escrever por mensagem, eu fico muito feliz de responder e sempre que eu posso eu tento ajudar. E acho que a Nanda entrou. Vamos ver. Vamos falar com ela. Tô incluindo ela na conversa. Vamos ver como é que tá a conexão dela. A minha conexão, pelo visto, oh, Oi, funcionou! agora sim, essa vai ser a vencida. Eva, então agora eu tô te recebendo na minha casa, no meu Instagram. Tinha que entrar desde o seu, então. Ótimo. A Encaixe. ideia é que entre em qualquer um dos dois, né? Isso, exatamente. E a ideia, com certeza, é transmitir essa informação, a nossa experiência nas dietas, né? Mas como eu falei para o pessoal no início, eu queria deixar super claro que foi um convite teu, fiquei super Foi. honrada, te admiro muito, te acho uma super Obrigada. profissional e queria então que tu conduziste, já que apesar de que acabou sendo no meu Instagram, mas que tu Tá ótimo. conduziste porque foi uma solicitação tua, tá? Com certeza. Então, Então aí, obrigada realmente por ter aceitado o convite e compartilhar a sua história, que na verdade o objetivo sempre vai ser informar as pessoas, informar os pacientes, porque, bom, eu também, como médico, tenho visto muitas deficiências na saúde dos pacientes e muita deficiência em nós mulheres, que cada vez com estamos com certeza. mais doenças, então isso está totalmente relacionado com a nossa alimentação. E é Com engraçado certeza. porque todas nós a gente tem essa tendência de comer, eu digo a grande maioria, né? Pouca carne, muita verdura para conservar o peso, para não engordar, essas coisas. E isso a gente acaba fazendo um dano da nossa saúde, né? Então eu estou feliz que a gente possa compartilhar isso. Então pode continuar com o que a gente já tinha começado um pouquinho da sua história. Tá certo. Vamos falar um pouquinho disso. Depois eu queria voltar para essa questão muito importante que tu disseste, que são os mitos, né? As questões que as pessoas praticam realmente achando que estão acertando. Então, aos 13 anos, eu iniciei a dieta vegetariana. Num primeiro momento, eu eliminei apenas a carne vermelha. E eu continuei, então, ingerindo outras proteínas animais, na verdade, apenas o frango, o peixe e ovo, né? Eu excluí a carne vermelha, os mamíferos. E eu preciso que fique bem claro que quando a gente fala sobre as dietas, a gente não está personalizando, não é falando sobre uma pessoa. A minha escolha pessoal, e eu acredito que de muitas pessoas quando entram na dieta vegetariana e depois na dieta vegana, né? Ela vem de um lugar muito querido, né? As pessoas muito legal, as pessoas querem com boas intenções, elas pensam que gostam de animais e querem preservar os animais. Ninguém entra na dieta se desejando mal ou desejando mal a alguém. Então, essa foi o meu início. Meu início foi porque eu racionalizei que eu gostava muito dos animais e que eu não queria que os animais sofressem. E por essa razão eu não iria comê-los. A gente tem também aí uma influência muito grande das indústrias que exploram um pouco isso, esse lado emocional, e que em outro momento a gente pode conversar um pouco melhor, porque de fato, com mais informação,
a gente acaba aprendendo sobre alguns mitos que também têm relação com isso, né? E a nossa projeção de emoções nos animais. Mas eu comecei por essa razão. Eu gostava dos bichos, gostava muito dos bichos, não queria, então, causar sofrimento e entrei na dieta vegetariana sem saber do impacto que causaria na minha saúde. Aos 13 anos, logo depois eu percebi assim, ó, que hoje eu vejo como uma associação direta. Eu tenho a mesma altura de que eu tinha nessa idade. Então eu não cresci mais. Uau! Depois de entrar na dieta vegetariana, eu já vinha de um histórico, então também tem muito a ver com a individualidade de cada um. Eu já vinha de um histórico em que eu apresentava certas questões de saúde. Aos 6 anos de idade, eu tive uma calcaneite. Eu tinha muita faringite, laringite. Então, eu tinha um histórico de inflamação e, em função disso, tomei antibiótico. Hoje a gente sabe que os antibióticos causam um dano muito grande na nossa saúde gastrointestinal. Então, eu já deveria, provavelmente, estar com uma debilitação na minha parede do intestino, na minha microbiota. E isso, muito provavelmente, somado à minha ingesta reduzida, então comer menos carne, que era rico em nutrientes essenciais, né? E aumentar o meu consumo na dieta vegetariana de alimentos ricos em antinutrientes, muito provavelmente foi a causa, eu vejo como sendo a causa do agravamento da minha saúde. Então, aos 13 anos, eu me torno vegetariana, já com uma saúde, com uma tendência individual à inflamação, com uma exposição a antibióticos. E, a partir daí, realmente foi um declínio de saúde, Nanda. Eu vim desenvolver ovário policístico, depressão crônica. Eu fui ter uma redução cognitiva. Eu era uma excelente aluna. Eu passei a ter dificuldade em concluir livros. Eu lia muito, amava ler. Comecei a ter dificuldade de lembrar o que eu tinha lido. Então, a minha memória ficou afetada, o meu emocional ficou afetado. E quando a gente tem uma perda cognitiva e não associa com isso, muitas vezes no dia a dia as pessoas acham que é normal esquecer, né? É normal ser distraído. As pessoas acham que faz parte da vida alguns sintomas que não são, na verdade, normais. Hoje eu vejo, por ter recuperado a minha memória e a minha parte cognitiva, eu vejo que não eram sintomas normais, como eu achava que era. E isso foi fundamental para a escolha profissional, para o meu rendimento escolar. Então, é muito importante. Eu vejo um número grande de crianças, filhos mais velhos, irmãos mais velhos de colegas da minha filha, falando que querem se tornar vegetarianos e veganos. E eu acho um perigo enorme. Porque tu sabes muito bem, muitas pessoas que nos seguem já ouviram falar sobre a importância dos nutrientes na formação de neurotransmissores, né? E isso vai afetar, então, a atenção e a memória de crianças muito cedo, num momento crucial de escolhas acadêmicas, profissionais, que vão afetar o futuro delas. Não, com certeza. E o que você fala é tão importante nas crianças que o cérebro do humano vai terminar de amadurecer aos 18 anos. Então, a gente privando desses nutrientes essenciais, realmente é o que você está descrevendo, né? Essa perda de memória que você estava tendo e tendo aquele dano terrível na sua saúde. Exatamente. E lembrando que nós somos sistêmicos, né? As coisas, quando afetam uma questão na gente, mudam um hormônio, né? Reduzem, quando a gente reduz uma quantidade de nutrientes, não só vai impactar a nossa saúde física, como vai impactar a nossa saúde emocional. Com certeza. E, claro, com uma saúde física agravada, a tendência também é, e uma saúde, né, cognitiva agravada, a tendência emocional também piorar. Então, as coisas andam juntas. Não só o emocional piora por uma questão de nutrição, mas também piora por uma questão da situação debilitada que a gente se encontra.
Então, essa trajetória, eu continuei por 25 anos vegetariana, no último ano eu me tornei vegana. Depois de ter, então, ovário policísticos, de continuar tendo as minhas ites, né, todas, laringites, faringites, eu desenvolvi a Hashimoto, que é uma doença autoimune. E é importante dizer que mulheres têm uma quantidade maior de doenças autoimunes inflamatórias, então a dieta na mulher é uma questão muito importante. A tiroide, né, é um órgão muito importante que as pessoas esquecem. A quantidade de alimentos na dieta vegetariana, hoje já sabendo que são goitrogênicos, muito brócolis, né? Brócolis era assim, o ápice da Superfood. saúde. Todo mundo comia brócolis, né? Realmente. Aí minha mãe tá escutando, Vilma, você que me dava brócolis aí era um inimigo. E assim, as nossas escolhas alimentares, assim como podem vir de um lugar bom, a orientação dos pais, a orientação dos médicos, o apoio dos médicos, eu acredito sinceramente que não vem de uma ideia de nos prejudicar. Por isso que a informação é tão importante, ela realmente é libertadora, porque com a informação atualizada, a gente pode tomar melhores decisões dentro das nossas questões de saúde. Eu não sabia na época. Então, o meu Hashimoto, a minha tiroidite, cada vez piorava, né? Depois disso, eu fui desenvolver um refluxo, então começa a entrar os prazóis, né? Aí reduz mais ainda a acidez. Então, a pessoa entra num ciclo infinito de dependência dessas medicações, nas quais ela não consegue se libertar, porque a causa da inflamação, a causa do adoecimento, não é vista. E aí eu fui cada vez piorando mais. Na gravidez, eu realmente tive um agravamento maior. E hoje eu entendo, é um esforço biológico, né, que acontece. E eu fiquei, então, eu fui tendo uma piora. Quando a minha filha nasceu, ela apresentou sinais de alergia à proteína do leite. E eu retirei o leite da minha alimentação. E eu tive uma melhora em algumas coisas com a retirada do leite. Eu amamentei ela por livre demanda, até eu fiz desmame natural, e quando ela desmamou aos 3 anos de idade, eu voltei a tomar leite. E aí, então, a minha situação piorou muito. Eu desenvolvi síndrome do colo irritável. Eu tentei Food Map, que é uma outra dieta que algumas pessoas têm falar, e nada funcionava. E desde então, só agravava. Eu tentava ser a vegetariana e depois a vegana mais consciente do mundo, achando que eu conseguiria suplementar, consumindo proteína vegetal em quantidades, e nada funcionava, porque, obviamente, os nutrientes são absorvidos de forma diferente. Exatamente. Né? E nessa altura você já estava tomando algum tipo de medicamento, além dos omeprazóis? Você estava tomando... eu tomava antidepressivos, eu troquei, desde a minha adolescência, eu passei trocando constantemente de antidepressivos, porque nenhum funcionava. Hoje eu sei, né, agora com o meu médico atual, eu sei que esses antidepressivos não funcionavam porque a minha questão era uma questão inflamatória, não era uma questão o antidepressivo, né? Que pode, em algumas pessoas, trazer benefícios, mas não em todas, porque exato, não é a solução, né? Exatamente. Então, eu tomava antidepressivo, eu tomava hormônio para tiroide, me prescreveram estatinas, uma época eu tomei estatinas porque o colesterol estava alto, e aí a gente vê essa relação entre o alto consumo de carboidratos numa dieta vegetariana, né? Então, um alto consumo de açúcar e um aumento do meu colesterol. E aí me prescreveram, então, as estatinas, eu tomava, os antidepressivos não funcionavam, o hormônio do Hashimoto, o esomeprazol e muito anti-inflamatório. Quando eu dançava, aos 16 anos, eu passei a ter muita dor articular, a minha primeira dor articular foi aos 16 anos, e até os 20 anos era a única dor que eu tinha. Ela era muito forte, eu fiz cirurgia no joelho e nunca se resolveu.
E aos 16 anos, um dos melhores cirurgiões ortopédicos da minha cidade, professor na universidade, me disse: não vais mais andar de bicicleta, tu não podes morar num lugar que tenha escada. Então eu Nossa. estava condenada a um joelho que não ia funcionar e que ninguém sabia exatamente por quê. Uau. Quando eu estava com 30 e alguma coisa, foi quando realmente tudo começou a piorar. E aí eu fui começar a ter diagnósticos como fibromialgia, que hoje eu sei que, apesar de que a gente tem o maior respeito de fibromialgia como sendo algo muito grave, ela não é uma doença, ela é um sintoma, né? Quando a gente tem um diagnóstico de fibromialgia, o médico diz assim, não tem nada que pode ser feito. Tá aqui os remédios Exato. para dor. Exatamente. É Dá tudo difícil. quanto é tipo de remédio, para depressão, para dor, anti-inflamatório. É terrível O mesmo. pior de que a gente vicia. É Sim. realmente sério. E aí eu tive também um diagnóstico de uma segunda doença autoimune, porque as doenças autoimunes andam juntas, né? E numa pessoa super inflamada, eu tive o diagnóstico da artrite reumática, que explicava as outras dores articulares que eu vim sentindo nos anos anteriores, que aumentaram as dores no pulso e muitas vezes eram associados com a minha tiroide. Então eu tive o diagnóstico de artrite reumática. E uma suspeita de Jorgen, que é uma outra doença autoimune menos conhecida, bem chatinho. Incrível. Nesse ano, eu estava morando em São Paulo. Preciso lembrar também que tem outra questão, que é o estresse. Eu estava numa função de estresse muito grande, morando longe da família, numa cidade que é mais movimentada e tem mais estresse no dia a dia, né? Exige mais da gente. E ao longo desse ano, eu tive várias inflamações. Eu tive vasculite, que é uma doença que diabéticos têm. Fiquei com o tornozelo bem feio. Eu tive Uau. várias conjuntivites. E foi aí que eu pensei, Nanda, eu não estou fazendo a vegetariana direito. Eu vou ser vegana, porque dizem que Nossa. é o mais saudável. Ai, Então, eu tirei por completo a incrível. proteína animal, por completo, e me entupi de sementes, de grãos. Era muito feijão, era muito, muito legume. Eu tinha um pacotinho na minha bolsa, sempre de plásticos do Ziploc, com um número variável de sementes, de nozes e de frutas passas. Imagina quanta coisa. Nossa, o E, açúcar. e lectinas a mil. Então, eu agora, nesses últimos 5 anos, eu levei meia década para chegar no estado que eu estou agora. Eu fui aos poucos descobrindo que aquelas alimentos que eu tinha como sendo alimentos que iam me proteger e me salvar, eles estavam me adoecendo pela alta carga de antinutrientes. As lectinas de todas aquelas nozes e leguminosas destruíram as minhas paredes intestinais. Exato. Então, assim, me agravaram muito. Eu fui, ao longo das minhas retiradas de alimento, que não foi simplesmente sem pensar, eu fui retirando um pouco os alimentos, no momento em que eu soube que tudo influenciava na minha inflamação. Quando eu retirei as lectinas, eu tive uma grande melhora no meus sintomas gastrointestinais. Foi um turning point, uma virada muito importante. E aí eu continuei buscando outras coisas que pudessem me fazer mal. Foi quando eu cheguei nos oxalatos, porque eu Nossa, comia muito espinafre. O espinafre faz super bem, o papai com é super forte, certeza. Tem que né? tomar suco Suco verde com verde, bastante couve. espinafre, couve. Nossa, é. Exatamente. Então, a quantidade de oxalatos também estava me afetando, né? Eu fui perceber que o oxalato me fazia de fato muito mal, porque é difícil quando a gente tem reação tardia. Isso as pessoas enfrentam, é verdade, né? A reação tardia, Sim. de saber qual foi o alimento que me fez mal. O oxalato, eu fui desconfiar, porque eu estava lendo sobre eles, eu tomei leite de inhame cru. Eu não sei se as pessoas fazem aí leite de inhame. Não sei qual que é o Tá? inhame. É um... Inhame é uma raiz redonda, Tá. tipo aipim, tipo, Mandioca? é,
Mandioca, é parecido com a mandioca, o Tá. inhame. E ele é um superfood, esse super Ah, alimento. Hoje em dia, super é, alimento eu acho super rico em encantadíssimo. oxalatos. Super alimento. E aí eu tomei e fiquei com a minha boca em volta ressecada. Ela ficou ressecada. Eu achei aquilo estranho, porque eu já estava nessa jornada de ouvir o meu corpo. E esse ressecamento me levantou acendeu uma luz, né? Será que é o oxalato que está me fazendo mal? Foi aí que eu testei retirar os alimentos ricos em oxalato e comecei a ler sobre o dano que eles faziam. E foi mais um monte de alimentos que eu fui retirar. E assim eu fui indo. A questão é que, ao longo desses anos, eu fui desenvolvendo também uma asma muito severa. No Rio Grande do Sul, aqui no sul do Brasil, é muito frio. E quando chegou lá pelas tantas, eu já estava com 3 bombinhas de asma, além de todos que e nenhum não dava conta, e acabei tendo pneumonia também. A gente resolveu tentar com as monoclonais. Até então, eu já tinha tentado 5 imunossupressores diferentes. Nossa. Quimioterapia oral. E para quem pensa que eu vou tomar um remédio e vai resolver, os remédios têm efeitos muito chatos. A gente perde cabelo, a gente tem a língua queima, não sente gosto, né? A unha enfraquece. E foi quando a gente resolveu tentar, como nenhum funcionava direito, vamos tentar as monoclonais. Para quem não sabe, as monoclonais é uma quimioterapia biológica. Sim. Eu tinha que levar, comecei de 15 em 15 dias no hospital, é uma injeção em cada lugar, porque não dá para concentrar, dói muito, tu volta para casa, tem que dormir, tem febre, tive muita perda de cabelo, eu fiquei um quarto do meu cabelo, e não estava funcionando. Nossa. Um ano depois de fazendo as monoclonais, eu tive uma perda de função renal. E o meu Nossa. médico e o meu médico disse: nós vamos ter que tentar dar uma pausa nesses remédios e reavaliar. A nossa evolução da saúde, ela não é uma linha reta, né? Nós temos diferentes Sim. coisas que nos afetam, os alimentos, o estresse, né? Então, foi um momento de regressão e que eu tinha que reavaliar. Ele me liberou tomar remédios para dor forte, porque eu ia ter muita dor, fiquei muito assustada. E foi quando eu fui numa apresentação do Soto. Quem conhece o Soto é um médico brasileiro que fala muito sobre a dieta low carb. Eu fui numa apresentação dele, acabei conversando com ele depois. Eu venho de família de médicos, meu irmão conhece ele, conversei com ele. E por aquelas coincidências da vida, eu acabei sabendo da história da Maquila Peterson, que era muito parecida com a minha. Sim. E ele, nessa noite ele me disse, tu conheces a Maquila Peterson? Falei, eu recém tinha ouvido falar nela, eu fiquei tri feliz que eu não era a única que sabia dela. Sim, eu sei. Ele disse, eu acho que tu podia tentar a dieta carnívora. Demais. E aí conversei com o meu médico, ele me apoiou, ele super me apoia sempre, e eu resolvi então tentar a dieta carnívora. Alguém está me perguntando há quanto tempo? Eu estou desde abril do ano passado, faz um ano. Já faz um ano. Demais. E aí, e assim, incrível. Então, acho que às vezes com tanta coisa sendo vegetariana, com tanta deficiência de nutrientes para construir o corpo e com tantos alimentos que atacavam o seu corpo, realmente estava destruindo, né? Aqui as pessoas que seguem você, a mim, sabem quanto a gente tá predicando esse tipo de alimentação rica em nutrientes, que é as gorduras, né, os aminoácidos. E é tão interessante porque, inclusive, como médico, eu mesma não sabia me diagnosticar e o que estava acontecendo. E é tão interessante porque a nós médicos nos ensinam aqui, quando você vem na minha consulta, por exemplo, com todos aqueles sintomas que você tinha,
era te dar todos esses tratamentos que você recebeu, porque essa é a formação que a gente recebe. Mas é engraçado, porque agora quando eu voltei a rever todos esses conceitos básicos nutricionais, a gente tem essas matérias no primeiro ano, no segundo ano, mas você já se forma prescrevendo e os pacientes também se acostumam a que tem que receber algum remédio se está com algum problema, né? Então, realmente incrível que você, sendo vegetariana, teve tanto problema de saúde e teve que consumir tanto remédio e mesmo assim, sendo vegetariana, você estava mal de saúde. Incrível. Sim, sim. E eu acho que é importante lembrar também, porque a gente tem que cuidar para não ficar achando que os médicos fazem isso por sempre, por muito interesse, e, né, de ajudar a indústria farmacêutica, e não é uma questão de formação. E Realmente. eu passei por um momento, e às vezes eu recebo mensagens de pessoas assim, eu não quero ir no médico, eu não gosto, eu tenho uma relação ruim. Eu passei num primeiro momento, Nanda, um pouco chateada com a situação que eu tive, porque eu estive em vários médicos, eu tive em médicos muito bons, pessoas que publicavam e que eram professores nas universidades. E eu levei um tempo para entender que, na verdade, isso faz parte de uma organização social na nossa sociedade cultural, não é por maldade. Eu tive que fazer as pazes que os médicos né, estavam de fato tentando me ajudar, que essa é a maneira que eles achavam que eles iam me ajudar. Com certeza. Então, eu atualmente eu continuo acreditando muito na medicina e eu acho que existem remédios que são importantes e que podem nos ajudar em determinados momentos, mas eu acredito que a nutrição realmente é a base de tudo. E os médicos são muito importantes porque eles vão fazer diagnósticos e podem direcionar a nossa nutrição para as nossas necessidades e questões específicas. Sim. Porque neste momento, as pessoas querem saber como é que eu estou me sentindo na dieta carnívora. Atualmente, eu estou me sentindo melhor do que eu já me senti em muitos anos, em décadas. Eu falei que o médico aos 16 anos me disse que eu não teria como voltar para andar de bicicleta. Hoje em dia eu posso andar de bicicleta e ando de bicicleta com a minha filha. Demais. Então, limitações diárias, realmente eu consegui ultrapassar na dieta, não com medicação. Não foram nos anos que eu tomava medicação, mas sim com a mudança da dieta. Sim. Mas, desculpa, e é interessante porque também a gente, na nossa formação, a gente não recebe nem sequer um semestre de nutrição, né? Então, realmente, como médico, antes eu não perguntava para os meus pacientes, talvez, o que você está comendo, qual a sua alimentação. Eu nunca relacionava muito, talvez, o açúcar, porque essa pirâmide que ensinaram pra gente, né, em que você pode comer pouquinho, pode comer equilibrado, como outro dia o Felipe postou, comer pouquinho daqui, pouquinho de lá, não é real, porque isso te inflama ainda mais. E esse é o conceito que eles ensinam pra gente. A gente termina saindo com isso e não termina falando para o paciente, olha, realmente a comida que está te adoecendo e a medicação só é uma maquiagem, realmente, porque a medicação normalmente para doenças crônicas é uma maquiagem. É uma maquiagem. Ela pode ter um efeito band-aid, o que não tira dela a qualidade de aliviar os sintomas. Mas ela não é uma solução permanente. Ela não é uma solução e não é uma solução permanente. Então, me perguntaram quantas medicações eu já abandonei depois de entrar na dieta carnívora. Então, eu consegui abandonar tanto o corticoide diário que eu tomava, por 6 anos eu tomei corticoide diário, eu tomei os anti-inflamatórios diários, eu consegui abandonar. Eu consegui abandonar os imunossupressores, que eu ia variando, mas dependia deles por meia década. Ótimo. Eu reduzi as bombinhas da asma.
eu tomava memantina, que é um neuroprotetor, e eu não tomo mais a memantina. Então, até agora, estou contando 5, gente. Me Nossa, ajudem. imagina só. Então, Os e o omeprazóis esomeprazol, da vida, o esses. esomeprazol. Então, são 6 medicações. Reduzir o hormônio da tireoide, né? E eu espero que talvez eu tenha uma evolução ainda melhor, porque como tu disseste, Nanda, foram muitos anos sendo influenciada por questões de saúde e por uma dieta que prejudicaram e agravaram a minha situação de saúde, né? Sim, e é incrível porque, por exemplo, agora eu já vejo o corpo, o nosso corpo, de outra maneira. Eu já estou totalmente convencida que a gente tem todos os mecanismos para nós mesmos regenerar e a gente se curar. E quando eu falo em cura, é muito interessante, porque é quando você já deixa de tomar medicação, deixa de ter os sintomas, e quando nos exames laboratoriais já não aparecem esses marcadores. Então, na verdade, é uma reversão, uma cura da doença, e isso é uma coisa incrível. E o que eu acho mais interessante que você mencionou, e é tão importante realmente isso, é a informação. Realmente você, com a condição que você tinha, com o que você estava sofrendo, realmente foi o que te fez a buscar informação, começar todos os recursos possíveis, porque realmente você estava sofrendo. E isso levou a você a estudar bastante, realmente, né? Então, o quanto importante é a gente também buscar essa informação, né? Por exemplo, falar. É muito louco que a Cecília virou carnívora, de vegetariana a carnívora, mas aí você dá uma lida, dá uma estudada, procurando, aí tem tanta informação interessante. E é engraçado, porque você sabe que, por exemplo, tanto para nós médicos, bioquímicos, todo mundo da área da saúde, e qualquer pessoa que levou biologia na escola, você aprende que existem aminoácidos essenciais, ácidos graxos essenciais. Você sabe que os carboidratos não são essenciais, mas isso fica só na teoria. E é engraçado porque na prática a gente reverte tudo isso e esquece essa teoria que a gente leva, né? Sim, sim. Eu já ouvi de médicos que eu precisava consumir carboidrato, que eu estava muito fraquinha. Então, realmente existe vários mitos alimentares e mitos culturais e a gente continua propagando eles sem questionar. A minha questão de saúde foi um fator muito importante para eu questionar e estudar. E isso acontece com muitas pessoas nas redes sociais. A gente tem muitas pessoas passando por questões de saúde. Por isso que também, quando eu agora criei uma questão um pouco polêmica lá no meu Instagram, porque eu comecei a falar do frango, né? E aí, uma proteína animal, fala mal da proteína animal, agora os low carb, cetogênicos, carnívoros, né? Já não ficaram muito felizes quando eu falei sobre isso. Mas eu acho, de fato, que a gente tem que buscar o maior número possível de informação e de dados, porque isso vai nos ajudar a fazer escolhas melhores. O fato de que para uma pessoa não faça mal, não quer dizer que seja seguro para todos. Boas escolhas, escreveram ali. Não quer dizer que seja seguro para todos, né? É como pessoas que acham que a Terra é plana, porque elas não veem que a Terra é redonda. Eu não estou dizendo que a Terra é redonda. Quem é que, né? Então, o fato de tu não enxergares, o fato de tu não sentires, não quer dizer que aquilo seja bom para todo mundo ou seja ruim para todo mundo, né? Exatamente. Então, essa questão da individualidade, ela de fato, ela é bastante difícil, porque como dizer assim, come um pouquinho, né? É Exatamente. difícil, as pessoas querem... Aí já entra na flexibilidade. Totalmente, concordo totalmente. Por exemplo, uma das coisas que eu sempre converso, né, quando eu falo com os pacientes sobre os lácteos, por exemplo, né? Todo mundo, pode leite, pode queijo, pode, não pode, para mim faz bem, para mim faz mal. Aí eu falo, né, sempre vamos pensar, nós somos os únicos seres que a gente consome leite na vida adulta e de outro mamífero. Então, isso não existe no reino animal. Mesmo até nosso corpo não foi evolucionado para ingerir leite. Então,
Realmente, essas são costumes novas que a gente foi adicionando na nossa alimentação e que, como você falava, esse de não, que o pouquinho pode, aí as pessoas se agarram disso. A individualidade, eu estou totalmente. Eu concordo com você totalmente. E sempre os aminoácidos vão ser essenciais para todo tipo de ser humano, a não ser que tenha nascido com uma doença genética estranha que não possa processar, mas isso a pessoa vai saber desde que nasceu, com certeza. E os ácidos graxos que também são essenciais. Eu acho que todo mundo, esse é o básico. Aí se você quiser, tipo, adicionar talvez alguma coisa keto, ou como você mesmo diz, quais são os objetivos de cada pessoa. No nosso caso, realmente, a gente fez um dano terrível na nossa saúde, privando dos nutrientes essenciais e consumindo só antinutrientes. Então, por isso que uma alimentação carnívora, tanto para você como para mim, foi excelente, porque a gente está reparando o nosso corpo numa velocidade altíssima só com a gasolina básica, que é a indispensável para qualquer tipo de ser humano, né? Exatamente, os benefícios da dieta carnívora, e eu acho que a gente tem que cuidar para não dizer assim que é necessário para todo mundo. Por que que para muita gente, e provavelmente para todo mundo vai ser bom, mas assim, não é necessário, porque a dieta carnívora, de fato, ela é a gasolina básica, ela vai ter todos os nutrientes essenciais, os aminoácidos, os nossos tijolinhos para nossa formação, e as gorduras de qualidade. Agora, recém saiu, né, no Jaque, encheu o meu feed, todo mundo botando lá um artigo Sim, recente falando sobre a questão da, né, uma sim, foi revisão super, super legal. né? Então, Sim, das assim, torturas, sim. nós temos uma gordura que faz bem e necessária para gente, e os aminoácidos são necessários para a gente, e na dieta carnívora é a dieta máxima de exclusão. Então, a gente tem os alimentos que são necessários, essenciais, e a gente exclui aqueles que não são essenciais, que para muitas pessoas, com saúde debilitada, com intolerâncias, com tendências inflamatórias, corpos que têm uma hipertensão, vão sofrer um impacto maior. Então, a dieta carnívora tira eles da jogada. E por isso que muitas pessoas vão ter resultados tão bons com a dieta carnívora. Pessoas que estão enxergando melhor, ouvindo melhor, pensando melhor. E acontece uma coisa na dieta carnívora, eu acho que é comum entre os praticantes, que a gente vai caminhando para outras questões que são boas para a nossa saúde, que a gente tem Sim. está mais saciado, come menos, uma redução calórica. A gente começa, então, a fazer períodos de jejum maiores, porque tem uma maior facilidade de fazer. Então, a gente adquire outros hábitos que vêm junto com a cultura. Assim como a cultura vegetariana e vegana inclui outros hábitos, que a gente sabe que não são só alimentares, a dieta carnívora também inclui outros hábitos e uma cultura que vão agregar aos benefícios de somente a diferença da dieta, né? Então, jejum. Então, coisas foram acontecendo. Eu percebi na dieta carnívora, até alguém pode comentar sobre isso, que como teve uma mudança do meu padrão de sono, muito rápido, mais do que alguns sintomas desaparecerem, foi eu começar a dormir cedo e eu começar a acordar cedo. De fato, ela traz uma ancestralidade, que a gente Nossa, fala. com Que é isso certeza. que é isso que tu falaste, a nossa a nossa evolução biológica, o que a gente por muito tempo evoluiu para ser e fazer, né? Nossa, é incrível. É incrível você comentar isso, porque eu sempre gostei de dormir até mais tarde, assim, acordar 9, 10, domingo acordar 11 horas da manhã. E você sabe que realmente com essa alimentação é incrível. Eu acordo quando o sol tá saindo e domingo eu tô acordada às 6:30 da manhã, 15 para 7, com energia. E é incrível, realmente você já regula até esse ritmo circadiano, vai entrando até em harmonia, né? Com a natureza, com o sol. O sol. Incrível. E eu acho que daí a gente percebe essa relação direta dos nutrientes que influenciam. São reações hormonais no nosso corpo. Então, no momento em que eu estou suprindo com
alimentos que estão favorecendo para uma acomodação melhor do meu sistema, eu começo então a ter resultados em tudo, né? Porque tudo está Sim, relacionado. E aí, sim, então, isso é uma questão que não é só a pele. Então, são várias coisas que vão mudando, né? sim. Eu acho É muito incrível. interessante. Sim, O que não quer dizer, e aí, assim, que algumas pessoas podem não ser afetadas e terem variações dessas práticas. Então, elas terem uma dieta centralizada na carne, mas continuarem tendo contato com outros alimentos que, no meu caso, no teu caso, ainda nos causam mal, ainda são necessários ficarem ausentes da nossa dieta, né? sim, com certeza. Eu sempre falo, por exemplo, para os meus pacientes, porque não adianta nada, como médico, eu fazer uma fórmula, uma suplementação ótima para a sua saúde, mas continuar a intoxicação. Ou seja, a ideia dessa área da medicina funcional é que a gente veja o paciente como um todo, né? Alimentação, sono, tudo que você fala. E a suplementação vem a ser talvez para melhorar ou potencializar a saúde. Mas com o sentido da alimentação, eu sempre falo para meus pacientes: se você dá para o seu corpo o alimento ideal, o seu corpo funciona maravilhosamente em todos os sentidos. Na sua energia, na sua pele, no seu cabelo, no seu humor, nos seus hormônios, no seu sono. É incrível, funciona tudo muito bom. E ainda mais, eu sempre vou falar isso e vou repetir, que para nós mulheres é muito essencial a gente consumir aminoácidos, a gente consumir gorduras essenciais. Todos os nossos hormônios se formam por gordura. E uma coisa interessante que eu queria mencionar, que eu tive várias pacientes vegetarianas com colesterol alto, por exemplo, no exame de laboratório. E isso é porque o nosso corpo mesmo produz esse colesterol. E quando você está doente, esse corpo vai aumentar a produção de colesterol. Então imagina só que você chegou até a tomar estatinas e seu corpo estava aí trabalhando para te resgatar e ainda tomou uma medicação para piorar ainda mais, né? Então, realmente, eu sempre vou falar que para nós mulheres, esse tipo de alimentação é a melhor coisa. Nós somos hormonalmente muito mais complexas, nosso corpo é muito mais hormonalmente complexo que o corpo, que os hormônios masculinos. Então, alimentação em base a vegetais, em base a grãos, em base a carboidratos, em base a açúcar, em base a industrializado, faz muito mal pra gente, né? Muito mal. E tem uma questão aí que é importante comentar sobre suplementação, e eu queria muito comentar sobre essa questão. Durante a dieta vegetariana, dieta vegana, eu suplementei com vitaminas. As pessoas às vezes perguntam sobre vitaminas, né? Atualmente, a única suplementação de vitaminas que eu faço é uma epidérmica, que é um spray de magnésio, tem uma Ah, que receitinha, legal! porque ela tem uma absorção muito segura, ela é super efetiva. O magnésio, quando a gente ingere, tem uma perda de 40%. Então, essa é a suplementação que eu tenho feito, ajuda muito nas cãibras. Eu tinha muitas cãibras, e isso por uma deficiência de magnésio, que a maioria das pessoas vão ter, e também, enfim, talvez por uma questão do oxalato, né? Que meu corpo está se livrando do oxalato dumping, que eles chamam, Sim. e isso pode provocar, então, as cãibras. Mas a questão é que quando eu suplementei com vitaminas na dieta, é que eu estava falando, não adianta, né, não fingir a dieta. Suplementei na dieta, eu não tinha níveis, isso foi testado no meu sangue, eu não tinha os mesmos níveis que eu tenho atualmente sem suplementação, apenas com o alimento. Incrível. Então, uma pessoa que está tomando um monte de vitamina B12 e não melhora a vitamina B12 numa dieta vegetariana, mudando para uma dieta carnívora, que foi o que aconteceu comigo, ela não tem mais necessidade de suplementar, e muitas vezes aquela suplementação não estava funcionando. Tem uma questão dos antinutrientes, a gente sabe, os oxalatos eles se agarram, né? Então, no cálcio. Então, a gente sabe que existe, quando a gente não tem uma saúde intestinal, o magnésio, por exemplo, né? Uma das razões que
eu fico muito feliz de estar sem o esomeprazol, consegui me livrar, tive que voltar e aí me livrei de novo. Com uma com uma redução da acidez no nosso intestino, a gente absorve menos magnésio. Então, a pessoa que está tomando um esomeprazol ou que não consegue melhorar a acidez dela, e numa dieta vegetariana a gente tem uma perda de acidez, a gente come menos carne e tem uma perda de acidez, a gente tem uma absorção menor de nutrientes. Porque a gente é feito para ser ácido. Nós temos esse medo das pessoas da acidez. Né? Sim. Então, a gente precisa que o ambiente seja propício para que tenha uma absorção dos nutrientes. Não adianta ficar tomando, se entupindo de suplementos quando a gente está adoecido. Exato, é tão engraçado porque agora nessa época de pandemia, né? Eu sempre comento isso, todo mundo anunciando que a vitamina D ajuda as suas defesas, e aqui, pelo menos na minha cidade, acabaram as vitaminas D em todas as farmácias. E é incrível porque eu falo para os meus pacientes, a vitamina D é uma vitamina que vem dos ácidos graxos que se formam do colesterol. Então aí, é assim que você tem que suplementar a vitamina D, comendo as gorduras animais, se expondo à luz solar, porque inclusive você pode já encontrar a forma de vitamina D formada nas gorduras animais. Então, realmente, é incrível como que a gente se acostumou a suplementar mais do que olhar mesmo na alimentação, né? Eu gostaria que você contasse um pouco, Cecília, o que você gosta de comer? Como é o seu dia a dia na dieta carnívora? Quanto de carne você come? Quais são os seus horários? Quero que você conte como que você se alimenta hoje em dia sendo carnívora. Tá certo. Quando eu entrei na dieta carnívora, eu ainda não tinha esse entendimento maior sobre a questão de que eu tinha que não me preocupar, na verdade, com calorias e com a quantidade. Era para ser o que eu necessitava. Então, eu demorei um pouco para me acertar. E no início, eu entrei também com medo da gordura, como a maioria das pessoas. Como assim? A gente aprende a limpar a carne e retirar toda a gordura, deixar ela bem magrinha, né? E as pessoas não querem a gordura. Hoje eu roubo a gordura da picanha dos familiares. As pessoas retiram a gordura, né? Então, eu no início tinha muito medo da gordura. E aconteceu uma coisa engraçada também. Eu acho que, olha como o meu corpo devia estar nutricionalmente deficiente. Porque eu tinha uma necessidade de comer muito maior. Então, no início, eu comia muito mais carne do que eu como agora. É porque o meu estômago diminuiu? Não, não diminuiu. O que diminuiu foi a minha necessidade de ingerir esses nutrientes, porque o meu corpo conseguiu melhorar. E não tinha mais que ficar pedindo por eles. Então, hoje é muito mais fácil eu conseguir simplesmente comer menos, porque ele está saciado por nutrientes que ele não tinha antes. Então, a quantidade que eu como hoje é menor. No início, era assustador. Eu chegava numa churrascaria e a minha família chegava a ficar envergonhada, porque tinha aqueles rodízios e todo mundo já tinha acabado de comer e eu continuava comendo e eles diziam, o pessoal está nos olhando, está achando estranho. Tem algumas churrascarias que o pessoal chegava e me empurrava. Eu acho que o garçom, o pessoal da cozinha fazia a aposta. Quanto que essa mulher vai comer? Porque eu não parava. Agora não. Agora eu como bem menos. Então eu tenho agora na dieta carnívora também uma redução calórica. Não só de qualidade de caloria, mas uma redução calórica. Então eu como atualmente, o que eu como? Eu não tomo café da manhã. Como eu falei antes, é uma trajetória bem comum entre os carnívoros de fazer jejum com mais facilidade, por estarem mais saciados, né? E não ter aquelas curvas todas de glicose, de insulina. Então, que nos enlouquece, porque o corpo pede, né? Para poder se regularizar. Então, meu corpo não tem essa necessidade. E eu brinco que também eu fico muito satisfeita que a minha fogueira, a minha energia, a minha energia vem de lenha, de madeira. Então eu tenho fogo constante porque eu tô queimando gordura, eu tô cetogênica. Para quem tá consumindo açúcar e tá
energia, uma energia que é de álcool, como se fosse uma fogueira feita de álcool. Ele queima rapidamente, o açúcar queima rapidamente, ele acaba e o teu corpo precisa de mais. Exato. Porque ele tá preguiçoso, ele não quer consumir a gordura que ele armazenou para precisar depois. Mas o meu corpo agora já se adaptou. Ele está acostumado a queimar gordura, então eu tô cetogênica, eu tenho uma necessidade menor, então, de ficar consumindo. Então, meu fogo, a minha energia vem de lenha. Ela é constante e ela é forte. Então, eu consigo ficar períodos maiores sem comer. Eu não tomo café da manhã e eu vou quebrar o meu jejum depois das 2 horas. A minha mãe tá assistindo a live, ela não gosta, de jejuns longos, ela fica apavorada, mas eu faço jejum de 24 horas com facilidade. Né? Então, às vezes eu vou quebrar o meu jejum às 4 da tarde, às 5 da tarde, né? Porque eu tô, de novo, eu tô com aquele meu fogo, minha energia vem da lenha, ela tá constante. A fome vem, a gente sente fome no jejum. Ela vem, tu percebe ela, né? Entra aqueles exercícios de mindfulness, ela tá aqui, mas qual é a razão dela? É por hábito? É porque agora é um horário que o meu corpo associa com comer? É por tédio? E aí tu consegue, então, ressignificar aquele momento e aguardar para te alimentar mais tarde. E eu vi também benefícios no jejum. O jejum também me trouxe benefícios. E aí, com isso, eu vi muita mudança na minha pele com o jejum. Muita mudança. E aí, eu então vou fazer acabo o meu jejum lá entre 2 e 4 horas, eu acabo o meu jejum. Claro que com jejum maior, às vezes a fome é um pouco maior, então eu como mais. O que eu como, de modo geral? Eu centralizo a minha dieta na carne vermelha. Ótimo. Né? Quem está acompanhando lá os posts, eu fiz reação com frango, uma coisa que eu não associava de jeito algum com inflamação. Nossa, que engraçado. Na dieta no início da dieta carnívora, eu comia bastante frango, porque naquela hierarquia das pessoas que começam a dieta vegetariana, os bichos, quando sofrem, eles, né, são diferentes. Eu não quero que um bicho grande sofra, mas um inseto eu não me importo. Então, o frango, eu não me importava tanto com o sofrimento do frango, e eu não me importava de comer frango, mas eu me importava menos comer frango do que me importava comer carne vermelha. E aí, quando eu faço essa dieta de eliminação da carnívora, fica bem visível a minha reação ao frango. Eu ainda estava bem adoecida, hiperreativa, eu venho de anos de inflamação crônica, sistêmica crônica. E quando eu comia frango, a minha barriga virava barriga de grávida de 4, 5 meses. Nossa! Ela estufava. Coisa que na carnívora não tinha tido mais, problemas gástricos não tinha tido mais. E aí, então, eu começo a associar com o frango. E aí eu percebo que depois disso tem uma evolução. Sempre que eu como frango, tem uma evolução natural que vai acontecendo. Eu tenho essa alteração, então, no estômago, né? Eu fico inchada. Então, eu tenho uma alteração gastrointestinal. Eu não passava mal, eu só tinha esse desconforto. E aí, à noite, que é muito comum os meus sintomas agravarem à noite. Quem tem filho sabe que febre da noite aumenta. Então, assim, tem alguma relação com o nosso ciclo circadiano. À noite, eu tinha dor de cabeça. Por 2, 3 dias. Não me embora. E aí, depois, voltava a minha dor articular no joelho. Que foi a primeira dor articular que eu passei a ter. Então, perguntaram se eu uso tempero. Não, só sal. Só nada além de sal. Muito sal. Fiz as pazes com sal, que por anos eu não queria. E aí... então, essa dor articular, ela perpetuava. Eu fui testando a relação com o frango. Não sei. Agora eu sim, percebi agora essa sim. relação com o frango. E aí eu fui testando, porque eu já estava agora, nessas alturas, uma macaca velha. Eu estava acostumada que os alimentos, aceitei que os alimentos podiam me fazer mal. E que eu ia ter que aceitar que alguns iam ter que ser retirados da dieta. Então, imagina, agora na dieta só de proteína animal, sal e água, ainda por cima o frango me fazia mal, né? Me causou uma inquietação, mas eu testei. E eu vi, então, que, de fato, eu reagia mal ao frango. Foi aí que eu fui estudar
a relação do frango e descobri que ele tem um índice maior de ômega 6, de todas as proteínas muito alto, pela alimentação que ele consome, pela composição dele, a maneira que ele digere. E no meu caso, eu avaliei e retirei o frango. Não tive mais sintomas gástricos com outras carnes, nem com o porco, que também é alimentado por cereais, e a gente associaria um aumento de ômega 6 pela alimentação de milho, mas a digestão dele, por isso que eu acho que tem uma relação com a digestão dele, faz com que a presença e o tipo de carne que eu como, talvez, tenha uma composição diferente e menos inflamatória para o meu corpo hiperreativo. Então, é uma questão muito pessoal. Então, assim, eu não como mais frango, eu como centralizado na carne vermelha, mas eu como também porco. Sou fã de bacon. Fã de bacon. Bacon é vida. Então, você tá comendo normalmente... Oh, desculpa. Pode continuar. Não, então, normalmente eu faço uma refeição por dia. Ah, que legal! Peixe, perguntando aqui, você come? Peixe, como. Uma vez por semana eu como salmão selvagem. Eu prefiro comer salmão selvagem. Então eu como peixe e eu como também Gente, eu como eu não como ovos. A Isabela tá me perguntando ovos. Não, infelizmente. Olha o que aconteceu. Então, eu fui aprender que muitas das nossas sintomas de alergias alimentares, do que a gente apresenta como alergia alimentar, nem sempre, necessariamente, é uma alergia alimentar. Pode ser uma grande intolerância em função da disbiose, né? Então, eu tinha um intestino que estava mal, eu tinha um diagnóstico de síndrome do colo irritável, eu devia estar com uma super permeabilidade, uma troca de alimentos, né, de dentro do intestino para o corpo. E eu apresentava muitas alergias alimentares, provavelmente por causa que tinha essa troca. Então, tinham proteínas dos alimentos indo para dentro do meu corpo, que me causavam reagir. E o meu IgE, eu apresentava IgEs elevados, porque eu estava tendo essa contaminação, quando, na verdade, tinha que estar tudo dentro do intestino. Demais. Então, o ovo, a clara do ovo, ela chegou um momento em que eu não tolerei ela. Eu não sei, de fato, se eu sou alérgica à clara de ovo. É algo que eu, no futuro, gostaria de testar. Claro, então, interessante. eu tive esperança que com uma melhora de permeabilidade do meu intestino e com uma melhora da minha microbiota, né? Eu posso, então, tolerar o ovo. Porque eu vou falando agora, né, para a pergunta que a Isabela fez. Com relação, penso sim, vou adicionar de volta alguns alimentos, com certeza. Porque eu acredito assim, que se a gente volta lá para nossa evolução, né? Quando as pessoas dizem assim, sempre comi isso. Na verdade, assim, o que a gente sempre comeu, de fato, sempre comeu, não foram os alimentos de hoje. Exato. Os alimentos mudaram muito. Foram proteínas animais, com certeza a gente comeu por muito tempo proteína animal, que hoje estão um pouco modificados e se alimentam de forma diferente. Os ovos fazem parte disso, com certeza. E sim, a gente consumia, nós éramos omnívoros, existe, as pessoas encontram. A questão é que os alimentos são diferentes. Então, quando a gente tem hoje em dia a quantidade incrível de alimentos disponíveis, uma geladeira sempre cheia, vindo de vários lugares do mundo, constantemente, frutas e verduras que foram enriquecidas para aguentarem o transporte, para poderem sobreviver às dificuldades de temperatura, né, para serem embaladas. Então, assim, esses alimentos modificaram a quantidade de massa dos alimentos mudaram. Então, só que quando a gente muda, eu postei hoje um vídeo, pessoal, quando a gente muda os animais na natureza, o que a gente tem? Animais mais fortes, eles têm mais proteína e mais gordura. E isso a gente tolera legal. Agora, quando a gente modifica os vegetais e fortifica eles, o que a gente tem mais? Carboidrato e antinutrientes. Com certeza. Então, quando a gente consome, hoje em dia, que antigamente, né, tem aquela analogia muito boa no livro, para quem leu, sobre a evolução do homem,
que sim, a gente consumia frutas. Quando tu chegava numa árvore que tinha frutos maduros, naquela época do ano, e nenhum bicho comeu, tu ia comer fruta. Quem é que ia passar uma fruta, né? Só que as frutas eram pequenininhas, a frutose era menor, os antinutrientes eram menores. Hoje em dia as frutas são enormes, as quantidades que a gente come são enormes, o ano inteiro, e com muito mais carboidrato e muito mais antinutrientes. Com A minha visão... Ai, realmente foi, nossa, muito, muito bom escutar tudo isso, a sua melhora, como você melhorou a sua saúde. Eu realmente fico super feliz de escutar isso, porque como médico, às vezes, a gente fica meio frustrado de não achar, né, essa opção com os pacientes. Eu gostaria que a gente marcasse outro dia, outra live para